Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonel novamente, CEO e cofundador da All-ID. A gente está aqui hoje para falar sobre um tema que vocês adoram, que a gente escuta quando fala de identidade, é o tema mais falado, principalmente quando eu estou conversando com alguns clientes, que é segregação de função. Né? A gente vai acabar puxando um pouco de RBAC, é um tema que todo mundo gosta, todo mundo precisa e extremamente crítico. E para isso, não podia deixar Dani, deixa eu falar o nome completo, né, pra gente colocar na legenda ali depois, Daniela Filippini. Isso. Dani, muito obrigado pela participação. A Dani é uma especialista de mercado, ela é uma executiva, gerente numa grande corporação. Então, Dani, obrigado pela participação aqui comigo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Léo. Então hoje você me ajuda nesse tema? Claro, vamos junto. Maravilha. Então, pessoal, aproveitando, vou trazer aqui de novo palavrinhas dos patrocinadores. O Maicina está apoiando todo esse projeto aqui nosso do primeiro podcast de identidade aqui do Brasil. Quem colocar a hashtag Maicina aqui embaixo é porque tem um interesse em conhecer um pouco da plataforma do Maicina, que ela é voltada a WPM, que é um outro tema que a gente vai falar no momento aqui do podcast, onde ele tem um conceito chamado Unfishable. Então, quem tiver interesse, coloca aqui hashtag Maicina, que a gente entra em contato para eles fazerem uma POC totalmente grátis para vocês. Tá joia? Então, vamos começar a falar desse tema tenso aqui, Dani. A gente estava aqui conversando, mas eu acho que é bacana agora a gente trazer um pouco pro pessoal que está ouvindo a gente. Então, para a gente começar falar do tema, o que significa esse bendito do Role Management, esse RBAC, esse ciclo de gestão de identidade, esse SOD, Dani? Ajuda a gente aí. Vamos lá. Primeiro, né, a parte de Role Management, né? Gente, vamos falar no português, é gestão de papéis, tá? A gestão de papéis, ela é um processo onde você define, você mantém e você versiona papéis de atuação dentro dos acessos dentro da empresa. Então, a gente para pensar, né? O que são esses papéis? Nós temos dois tipos de papéis. Papéis de recursos, né? Papéis de negócio. Papéis de negócio, para ficar de uma maneira bem didática, é o cargo da pessoa, a função dela, certo? Então, o papel de negócio de um analista financeiro júnior, de um gestor, de um gerente de segurança da informação. Isso são papéis de negócio. E os papéis de recurso ou papéis de tecnologia é assim: o que faz daquele sistema, né? Então, por exemplo, eu posso dar um insert num banco de dados, na tabela de clientes de banco de dados. Eu posso aprovar o sistema, uma fatura no SAP, num TOTUS, enfim. Né? Uhum. Pode falar o nome? Pode, então tá bom. Né? Então, isso daí é a gestão de papéis. Quem faz essa base da gestão de papéis é a tal da RBAC, né? Que é o controle de acesso baseado em papéis. Boa. Então, essa RBAC, ele vai pegar exatamente o analista financeiro, que foi o exemplo que eu dei. O analista financeiro, ele vai acessar o quê? Qual que é o perfil? O que ele precisa? O que ele pode ou não pode fazer? Aí eu tenho o analista financeiro. Aí você vai falar, Dani, mas você tem um analista financeiro 1, 2, 3. Eu vou criar na RBAC 1, 2, 3? Não. Eu vou criar um analista financeiro. Aí você tem uma tal que chama ABAC. Né, que é a matriz é o controle de acesso baseado em atributos. Então, o analista financeiro, se ele é nível 1, ele pode aprovar, vamos falar assim, vamos dar esse exemplo, ele pode aprovar até 100 mil reais. O nível 2, ele pode aprovar até 500 mil reais. Isso é um atributo, porque o perfil é o mesmo. E aí a gente vai colocando dentro do cargo da pessoa, dentro da função da pessoa, a gente vai criando os modelos. E isso traz ganho para a empresa. Quando a gente fala de segregação de função, né, que é a famosa SOD, né? Então, a segregação de função é exatamente isso. O que a pessoa pode fazer no cargo que ela está e que ela não tenha, que ela não possa executar uma fraude. Então, por exemplo, eu sou uma compradora. Bom. Eu vou lá e coloco o pedido. E aí eu vou lá e eu mesmo aprovo o pedido. Né? Então, assim, aí eu tenho um problema de abuso de privilégio. Então, o SOD, ele faz exatamente isso. Ele vai fazendo essas análises para ver se você não vai estar tendo permissão demais, né? Acesso onde não deve. Então, essas sopas todas de letrinha, é por aí. É mais ou menos isso. Cara, foi muito bacana essa visão que você trouxe, porque a gente fala
de uma maneira muito fluida, né? Aqui. Mas no final do dia a gente fala assim, não, é uma função, o que faz lá dentro? O quão difícil é isso hoje? Pra gente fazer, parece que é fácil, né? Falar, pega a função, como que é esse desenrolar pra gente conseguir fazer isso, Dani? Gente, é muito complicado, né? Então, assim, Parece fácil, né? não. Pega aqui, faz ali. Não é. Né? Tanto que, assim, a maioria das empresas hoje em dia, né? Hoje em dia eu não sei, mas até pouco tempo atrás, elas faziam os acessos baseados em perfis espelho. Então, a Dani... Não é possível. Não, é verdade. É verdade. É verdade, porque eu já passei por isso aí. Então, a Dani é da mesma área, sei lá, do Léo, e a Dani precisa ter um acesso. Só que eu sou da mesma área, mas com funções diferentes. Mas o gestor não sabe, ninguém viu, não tem, né? A gestão de papéis, não tem uma RBAC, não tem nada disso. Então, assim, qual que é o pedido da Daniela? Daniela precisa acesso no sistema X, o mesmo perfil do Léo. E as pessoas não queriam saber se o que o Léo tinha era mais privilégio ou menos privilégio, geralmente davam um acesso. Então, quando você fala é complicado, é muito, porque você tem que fazer entrevistas, você tem que entender do negócio. Tecnologia não faz isso sozinha, né? Porque o povo acha que, não, dá na mão de TI. A TI, gente, a TI é operação, a TI implanta, ela entende de tecnologia. Quem entende da regra, quem entende do negócio, é o negócio. E aí, mas é um negócio quem? A área de vendas? Não é só a área de vendas, a área de financeiro também, são todos, né? A empresa inteira, você tem que falar com os executivos, você tem que ter o patrocínio da gestão mesmo, da diretoria. Então você está falando que quando a gente vai falar de SOD ou de RBAC dentro de uma empresa, eu vou envolver a empresa inteira. Como um todo. Acho que é por isso que tem essa dificuldade, acho que é bacana. Você trouxe o ponto que aí já vai para a próxima pergunta aqui, por isso que eu te parei assim, porque todo mundo escuta e fala, não, é simples, vamos fazer uma planilha, né? Fazer uma matriz e vida que segue. Mas essas conversas com todas as áreas, e aí, olha que bacana, a gente tem que ter um envolvimento do RH junto com a gente. Né? E talvez, eu acho que eu nunca falei isso aí, mas pensando aqui agora, né? Acho que o RH tinha que ser um patrocinador, né? Com certeza. Isso vai ajudar demais pro RH. Mas eu vou para a pergunta, eu já estou voando aqui, que na realidade você é entrevistado e eu estou voando aqui. Né? Mas quais são os erros mais comuns que você vê na empresa quando a gente vai definir papel e responsabilidade? O primeiro é o acesso a mais coisas que a pessoa precisa, tá? Então, acho que esse é o primeiro erro. Quando você não faz uma coisa, uma SOD bem feita, uma RBAC bem feita, geralmente as pessoas pegam e falam que elas querem mais acesso do que precisa, nem sabem do que precisa. Então, assim, é muito mais fácil você ser, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, né? Administrador local, né? Do seu notebook, do seu desktop. É muito mais fácil você ser um administrador local, por exemplo, porque você pode instalar tudo. Agora, quando você fala, não, você não vai ter esse tipo de privilégio, você vai ter que descer, dá muito trabalho. Então, as pessoas tem essa dificuldade de querer colocar regras, barreiras, né? Eu acho que esse é o primeiro. A segunda é fazer uma RBAC mal feita, né? Justamente por achar que é simples, né? Então eu ponho no Excel. Eu acho muito engraçado, eu dou muito exemplo do banco de dados, né? Então a pessoa fala, o banco de dados você tem pouquíssimas funções. Você pode ler, você pode escrever, você pode excluir. Vamos pegar essas 3 básicas. Gente, não é só isso, né? Se você pega dados financeiros, hoje em dia com a LGPD, você pode fazer um estrago com uma empresa por causa do tipo de acesso. Que tipo de tabela você vai acessar, qual banco você vai ter, enfim. Tudo isso daí tem que estar muito bem desenhado na matriz. Porque se isso não tiver desenhado na matriz, você vai dar acesso errado e o estrago pode ser grande, né? Que mais de problema que a gente pode ter? Não, mas então eu vou... Você trouxe os 2 mais críticos, assim, né? Que aí eu vou provocar agora. Bora. Que eu nem vou para a terceira pergunta aqui, que eu vou provocar nessa aí, que eu acho que isso é legal. Poxa, a gente falou, cara, existem alguns erros da pessoa não saber, né, o que ela precisa de acesso, mas quando a gente vai para uma área, que a gente vai fazer uma entrevista, às vezes o líder não sabe... normal. Desenrola isso daí. Vamos lá. Esse é polêmico, né? Vamos lá, esse é polêmico, com certeza. Para pensar o seguinte, né? Então, você é um gerente de call center, por exemplo, né? Por que eu tô pegando call center, tá, gente? Porque geralmente vocês têm muitos atendentes,
Então, peguei aí o maior exemplo. Então, você é um gerente de call center. Embaixo do gerente de call center, você tem lá os seus diversos coordenadores, que tem os seus supervisores e que tem um monte de atendentes. Quando você vai fazer a entrevista com o gerente, você sabe de verdade que ele vai saber qual que é o acesso daquele atendente? Ele não vai saber nem da linha de baixo dele, que é o coordenador, quem dirá do atendente. Então, assim, a primeira coisa, né? Você vai falar com o gestor, sim, mas não começa da gestão. Começa do atendente. O que você acessa, né? Exato. E assim, uma outra coisa que eu acho legal, né? As pessoas já acham que, não, eu vou ter que parar 3 pessoas para fazer o mapeamento com a... Não precisa. Fala assim, trabalha. E eu vou ficar do teu lado vendo. E vai anotando, vendo o que a pessoa está fazendo e vai anotando. No final, se você tiver uma dúvida, você tira. Mas você não precisa parar. Não, clica. Você não está auditando, né? Você não está procurando evidências. Você está querendo entender o que ele faz. E você vai vendo o que ele faz. E depois você faz isso com o atendente, aí pegando a ordem inversa, faz com o atendente, vai conversar com o supervisor, vai conversar com o coordenador, vai conversar com o gerente. Aí você vai ter uma matriz bem feita para aquela parte, para aquele pedaço. E isso a gente expande para a empresa como um todo. E uma coisa que eu acho legal, né? As pessoas quando falam de RBAC ou de gestão de papéis, mas o presidente, ou o diretor, o CEO, o CTO, não, esses não podem, pode ter acesso a tudo. Gente, não pode. Presta atenção. Hashtag fica a dica. Não pode. Você tem o presidente, chama João da Silva. O atacante, a primeira coisa que vai fazer é pegar o João da Silva. Por quê? Porque no conceito lá do passado, o presidente, o CEO, né? Eles queriam acesso a tudo. Graças a Deus, hoje já não está tão assim. Perfeito. Mas ainda existe alguns, né? Então, mas tem que também ter o papel para ele. Sim. Por que ele precisa acessar, né? Poder acessar um banco de dados se ele não sabe mexer no banco de dados? Ele quer informação, mas ele não sabe fazer uma query, por exemplo. Então, assim... Matriz de acesso, né? O RBAC você tem que fazer para a empresa como um todo, para todos os cargos. E é uma coisa viva. Não adianta fazer hoje, daqui 10 anos eu vou olhar de novo. Não dá. Eu acho que você trouxe... Eu acho que essa provocação foi muito boa, porque a gente tem que desmistificar esse negócio que o diretor, ele tem que ter acessos, né? Eu acho que ele é o que menos tem que ter acesso. Ele é o cara que menos o atacante tem vontade de atacar, porque ele vai falar, cara, ali, se eu pegar ali, não vou ganhar nada, né? Exato. Ele tem que olhar negócio. E aí, a mira vira pro nível mais baixo. E aí, a gente trabalhando... com essa segregação de função e trabalhando com RBAC, quando um analista sai de uma posição júnior, vai para uma posição de pleno, que de pleno vai para sênior, evita acúmulo de função, né? Porque hoje, se a gente não faz um controle, ele vira sênior, vira júnior, daqui a pouco ele tem acesso a tudo também. Isso, né? Acontece muito. Acontece. Bom, então aqui a gente falou eu acho que esse aqui vai trazer um papo legal, que é quando são mal definidos, né? Esse processo só de RBAC. Quando é mal definido. Tem gente que não tem, mas quando tem e é mal definido... Você causa estrago na empresa, né? Porque assim, um papel mal definido, ele primeiro vai gerar retrabalho. Que já é a pior coisa. Que já é uma péssima coisa. A pior coisa é você dar acesso que não deve. Quando ele está mal definido, por exemplo, se você deixar para TI... só TI que vai fazer essa análise, não vai estar envolvendo negócios. Então, por mais que a TI tenha boa vontade, ela não sabe exatamente o que o gerente de negócio, gerente da conta X, o gerente de vendas, ele tem de acesso de verdade. E a TI vai achar, mas espera aí, tem um sistema que eu acho que o HubSpot, ele deve usar. Qual o perfil? Ele é gerente, então dá um maior acesso. Perfeito. Acabou. Já está mal definido, né? Então, assim, você precisa ter aí esse apoio para você definir bem. Outra coisa, você pode perder regulatório, né? Porque, assim, se você tem uma matriz mal definida com acessos errados, numa auditoria, né? Então, PCI, Bacen, SUSEP, enfim, né? ISAE, numa auditoria, quando eles forem ver, né, o tipo de acesso dado, você pode tomar um apontamento, você pode tomar uma anotação. E, além desta anotação, você pode ter multa, você pode ter um monte de coisa e até perder o teu regulatório, né? Fraude, né? Fraude, exatamente. Além disso, você pode ter fraude. Outra coisa que eu ainda falei, né, se você, né, de novo, no exemplo, eu sou a compradora, eu entro com pedido e eu mesmo aprovo o pedido. Se um papel mal definido, pode ser isso. E, assim, uma coisa, né, quando você não tem um papel bem definido, quando você não consegue ter essa visão,
geralmente você não tem uma dupla checagem também. Então, assim, eu fui lá, eu defini, eu desenhei, fiz errado sem saber, porque não estou falando que é má vontade ou má fé. Fiz errado, não sabia, passou desapercebido. Eu não tenho alguém que vai checar. Boa. E aí, se eu não tenho uma dupla checagem, eu posso ter um problema, e um problema seríssimo de fraude, né? E aí, então, eu vou colocar uma pimenta aqui para vocês que estão dentro da empresa, né? Legal. Ou vocês fizeram algo interno, ou chamou uma consultoria, fez um RBAC e tudo mais. A segunda linha de defesa é bacana ela ter isso como um controle para validar, fazer um check, uma dupla checagem. Eu gostei desse ponto que você trouxe. Acho que ele não estava no meu radar, não, mas quando você faz esse documento, eu costumo dizer que a gente tem que manter ele vivo. Sim. Por que não manter ele vivo dentro de uma área de controle? Né? A área de controle interno, colocar isso, a auditoria, a terceira linha de defesa, auditar isso para ver se isso está realmente funcionando. Acho que fica uma dica aqui. Mas, tendo toda essa dificuldade que a gente trouxe, risco, necessidade de entrevista, esse ponto seu de entrevistar, começar de um nível júnior até chegar no gerente, fazer o contrário, eu achei muito bacana. Porque o gerente já participa de reuniões do dia a dia. Você perguntar para ele assim, o que seu analista júnior tem que acessar é muito difícil. E aí você começa a mapear isso de baixo para cima, fica muito legal. Sim. Gostei muito, muito da ideia. Mas, todo mundo fala, e eu pelo menos também quando eu estava do outro lado, fiz alguns orçamentos. A gente fala que, cara, desenvolver um RBAC, fazer um SOD dentro da empresa é caro. Né? Não vamos aos detalhes do porquê é caro, mas ele tem uma certa complexidade que a gente viu aqui e realmente leva um tempo, né? Você não vai fazer um RBAC em um mês. Talvez em um mês você vai fazer de 2, 3 áreas no máximo, mas tem empresas que têm 50 áreas. Exato. Né? Então, todo mundo fala assim, cara, é muito caro fazer isso. Tem como a gente estruturar alguma coisa? Sim, com certeza. De uma maneira que caiba no nosso orçamento? Sim, claro. Primeiro, eu acho que é o famoso ditado, o ótimo é inimigo do bom. Boa. Né? Como gestor de segurança, né? E todos nós gestores de segurança somos neuróticos, a gente quer fazer tudo agora e pronto para ontem. Né? E não vai dar. Se você for fazer absolutamente tudo, vai sair realmente muito caro. E você não vai conseguir implantar. Você vai estar gastando sem implantar. Então, qual que é a minha dica, né? Por que dá para fazer? Vamos pegar aí, você tem 50 sistemas na empresa. Desses 50, todos são críticos? Desculpa, não são. Não são. Então, vamos pegar lá quais são os mais críticos. Tem esse top 5. Beleza, cheguei nos top 5. Quais desses 5 são, de fato, os mais críticos, né? Cheguei aqui nesses dois. Legal. Dentre desses dois aqui, quais são... aonde que eu posso ver que tem maior risco? E aí eu começo a diminuir o meu escopo. Então, eu vou conseguir, sim, fazer ficar mais barato, mais acessível, quando eu foco naquele sistema, naquela gestão de papéis que ele traz maior dor, mas ao mesmo tempo maior benefício para a empresa. Né? Então, assim, adianta eu fazer... Tô chutando, gente, né? Adianta eu querer começar a fazer uma matriz, né? Pensando no sistema... Lá do marketing. Da intranet. Nada muito... Intranet, né? Um intranet, um sistema do marketing, que nem auditado nem é regulado. Ou eu vou fazer... sei lá, do meu RP, do meu AD, né? Então, assim, vamos olhar por aí. Aí, a partir do momento que você olha, você consegue ver o que vai trazer mais ganho. E aí, o que fica legal, né? A partir do momento que você definiu e que você fez começou pequeno, você vai mostrando através de KPIs, né? Gestão adora KPI, né, gente? Adora indicador. Então, você começa a mostrar, né? O nível menor de fraude, porque vai acontecer, de tentativas de acesso errado, solicitação de acesso indevido. Tudo isso você consegue mostrar mostrando o ganho, né? E aí os pontos de auditoria, porque cada ponto de auditoria vai mostrar, o sistema está conseguindo resolver isso. Tá vendo? Essa minha matriz eu resolvi isso, esse meu SOD resolveu isso. E aí você consegue ir ganhando força da gestão mesmo, né? Dos executivos para alavancar aí o projeto como um todo. Você trouxe... É legal que você vai trazendo temas assim que a gente vai lembrando do dia a dia, né? Mas quando a gente fala...
fazer um shortlist, né? Eu pego lá todos os meus sistemas e olho o que é crítico. Isso se remete a um outro processo que a gente tem, que precisa estar muito bem, né, um dia a dia ali, que é o BIA. Poxa, olha o BIA. Sim. Deixa eu ver o BIA aqui, deixa eu ver se os meus sistemas que estão aqui. E, de novo, ali a segunda linha de defesa entrando em jogo. E um outro ponto legal é... A gente tem é meio neurótico que a gente quer fazer de tudo. E eu também sou meio assim. Se eu vou fazer, eu quero fazer o negócio inteiro, né? Mas eu acho que fazer de uma maneira controlada e por ondas faz sentido. E talvez se você resolver o 80-20, né? Você pega aquele 20 crítico, você fala, cara, eu vou olhar esse 20 aqui e vou fazer. Você fica tão expert em fazer esse 20 que o 80 depois você faz muito mais rápido. Exatamente. Né? Exatamente. Eu até falei assim, poxa, não vou olhar um sistema de marketing. Não é que ele não seja importante. Sim, não é isso não. Mas a hora que eu vou pro 80, eu já tenho tanta expertise já de fazer o 20 que foi mais difícil, que doeu demais, que, puta, depois o 80 a gente senta e já faz toda essa análise que você trouxe aqui. Com certeza. Né? A gente já tá chegando no fim. É verdade, cara. Olha só. Eu vou trazer uma última pergunta aqui, que a gente falou de estrutura, né? Que, trouxe uma visão bem bacana. Mas aí agora vamos colocar a pitada de sal. Por quê? Porque a gente está falando de avanço de automação, está falando de nuvem. Então a gente agora... A gente tá falando só de RBAC, parece que a gente tá num mundo aqui, mas aí a gente tem um mundo on-premise, um mundo de cloud, um mundo de automações. Um dos desesperados que somos nós. Como que fica, né, a dificuldade no final do dia, na hora que a gente começa a olhar a nossa arquitetura hoje, né? Porque a gente falando só de RBAC aqui, tá muito claro que a gente tem uma certa idade, né? O cabelo não nega. E aí eu volto para trás e falo assim, cara, fazer um RBAC só naqueles que a gente conhece. Mas hoje a gente tem cloud, a gente tem... Como que é a dificuldade para isso aí? É enorme. Não é? É enorme. Assim, se a gente para pensar, hoje em dia a gente tem muita identidade não humana, né? O número dessas identidades não humanas, ela supera em muito as identidades humanas. E assim, a gente tá falando... Quem nunca, né, ouviu falar? É bot, é API. A API é uma festa. A API é uma festa. É bot, API, é script. Você tem de tudo. Então, assim, se você não tiver cuidado com essas identidades não humanas, você tá na roça. Primeiro, geralmente, não vou dizer todas, mas algumas vão necessitar de acessos privilegiados. E não é um privilégio, é o privilégio, né? E se você não tiver isso daí muito bem mapeado, se você não tiver essa conta, essa senha, essa credencial, porque a gente tá falando de papel, mas a gente tem que falar da senha, dos acessos, tem que falar de PAN, a gente tem que falar de IGA, né? Então, assim, se a gente não tiver aonde guardar esta senha, né? Se a gente não tiver aonde... exista a troca, e a gente está falando aí de fornecedores também, de parceiros, né? Se a gente não tiver onde guardar essa troca de senha de maneira automatizada, você pode dar acesso privilegiado e um atacante vai ver. Outra coisa que também eu acho fundamental, né? É o nome das contas, né, gente? Antigamente... porque tem uma coisa maravilhosa, né? Então, qual que é o nome da conta? Por exemplo, SAP Dev. Você já vai saber que é o SAP Desenvolvimento. SAP Prod. E existe isso, gente. Parece... Não tem isso aí não, né? Como é que foi falado? De vez em quando, mas é frequente. É isso aí, tá? Então, assim, é realmente colocar os nomes das contas, mesmo que seja bot, mesmo que seja de uma API, muda o nome, né? De uma maneira que seja mais complicada de se adivinhar, as senhas num lugar seguro, criar políticas de acesso, monitorar estas contas, né? Então, assim, se a gente tem que ter tudo isso para um usuário, para uma conta não humana, a gente tem que ter mais ainda. Eu vou trazer algo que eu já passei já em algumas empresas, que aí eu vou te fazer uma pergunta que não está no script aqui nosso, mas eu acho muito legal, porque assim, você trouxe um tema do não humano que é fantástico. A gente está fazendo RBAC só de quem a gente conhece. É do analista, a gente conhece. Do gestor. Cara, para quem que eu vou perguntar, né?
no final do dia, falar assim, viu, esse bot seu aqui que a gente criou, quais são as responsabilidades, quais são as funções desse cara? Alguém vai ter que ser o dono desse cara, né? Então, vai entrar dentro do RBAC, alguém tem que responder também. Sim, com né? Então, você trouxe um tema assim que para mim não estava nem no script aqui nosso, mas valeu, porque o RBAC tem que ser feito para esses caras também. Né? Então tem a dificuldade da cloud, do API, de funções dos não humanos. Sim, com certeza. É crítico. Mas fechando, que eu acho que é a última pergunta. Eu sempre peço para quem está aqui, que eu convido para deixar sua palavra final sobre o tema de hoje que a gente trouxe. Então, RBAC, SOD. Qual que é a dica que você dá que o cara tá ouvindo a gente ali no carro agora, ou em algum momento ali que ele tá ouvindo o nosso podcast, para ele falar assim, putz, vou olhar isso na hora que eu chegar no trabalho. Ah, legal. Bem, vamos lá. De novo, né? A minha dica é não queira abraçar o mundo. Você só tem 2 braços. Fazer tudo de uma vez, você não vai conseguir apoio de ninguém, você não vai conseguir o dinheiro. Ah, mas a minha empresa vai me apoiar, vai me dar dinheiro. Você não vai conseguir implantar, vai virar um projeto frustrado, e você vai ficar queimado. Então, escolha o que vai, os 80-20, Pareto invertido, né? Faça como a gente estava falando, os 20%, que são os mais críticos. Então, não queira abraçar o mundo com as mãos, né? Vá devagar, entenda que a tecnologia, ela vai apoiar e apoiar muito, mas se você não tiver o patrocínio, né, o apoio da empresa, dos gestores mesmo, da diretoria executiva, não vai andar. O usuário, ele não vai querer passar todas as informações, né? Por mais que você vai ficar do lado só olhando, é chato a gente ter, né, a questão de, eu vou perder os meus acessos. Então, consiga o apoio da gestão, consiga o envolvimento do negócio e faça faseado. Garanto que você vai arrebentar com isso. Tem isso. E isso, eu vou desenrolar porque agora você trouxe outro tema, mas eu acho que é legal para quem está ouvindo a gente. Quando você entra dentro de um processo de identidade que você começa a tirar as permissões das pessoas, a primeira sensação das pessoas é assim, cara, mas você vai tirar meu acesso, eu não vou conseguir trabalhar. Exato, essa frase sempre a primeira, eu não vou conseguir trabalhar. Eu não vou conseguir trabalhar desse jeito. Aí você fala assim, não, cara, você vai. O que você faz? Você não faz só isso? Não, é porque eu tenho o quê? Não, mas o que você faz? Então me fala o que você faz. Então, eu vou deixar essa daqui para fechar, porque é o clássico que todo mundo escuta. Com certeza. E Dani, muito obrigado pela sua participação, de verdade. Esse projeto da OID foi um sonho meu, que o pessoal da Maicina também está ajudando a gente a patrocinar, a falar só de identidade. Eu tenho um negócio comigo que a identidade hoje é a base do negócio. A gente pode comprar um monte de ferramenta, que eu também comprava um monte, ajuda pra caramba a gente no dia a dia. Mas a hora que o hacker loga dentro do nosso ambiente com uma credencial válida, uma credencial que a gente não conhece, cara, perdemos, né? Perdemos a batalha. Eu sempre falo, né? A identidade é o início, é o primeiro ponto, né? Basta um. Eu sempre falo, que ainda brincaram, né? Assim, a minha frase é o basta um, mas é verdade. Basta uma credencial. Porque assim, se você tiver uma brecha de uma segmentação, né, lateral, de uma movimentação lateral, acabou. Com aquele usuário você vai conseguir fazer movimentos, você vai chegar. Então, basta um. O povo tem que entender, as empresas têm que entender que gestão de identidade, gestão de acesso é realmente crítico nos dias de hoje. E não tem jeito. Ou resolve, ou você pode contar que mais hora, menos hora, você vai ter aí um cheque para estar passando. Triste. Bom, Dani, acabamos. Muito obrigado de novo. Obrigada a você, Léo. Obrigado, pessoal. A gente se vê então no próximo episódio. Obrigado novamente e até a próxima.